Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Acabamos de ver um crime do artigo 216-B, né? E agora a gente vai ver um crime de um novo capítulo, tá? Agora nós vamos tratar de um capítulo que trata de crimes contra menores de idade, crimes sexuais, né? Estamos dentro do título chamado Crimes contra Dignidade Sexual, né? Vamos lembrar disso. Já vimos o capítulo 1, que era liberdade sexual, e lá nós estudamos o crime de estupro, em seguida o crime de estelionato sexual, que é o crime chamado violência sexual mediante fraude, né? Depois nós vimos o crime de importunação sexual, que é um novo crime que foi inserido, né, no Código Penal. Depois nós vimos o crime de assédio sexual, todos ainda dentro da liberdade sexual. Ponto. Aí depois nós vimos um outro capítulo que foi inserido contra a intimidade sexual, aquele crime quando alguém grava. Acabamos de ver, né? Como filma o outro, a intimidade da outra pessoa sem sua autorização. E agora, um novo capítulo. Vamos lá então ver qual que é esse capítulo? Abram em Vadmeco, Código Penal, artigo 217-A. O capítulo 2, né? Porque nós vimos capítulo 1, depois capítulo 1A. Agora, capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável, tá? Esse título está errado, né? Para variar, né? Vocês estão vendo aí como que nesse título dos crimes sexuais é uma coxa de retalhos e ainda é cheio de erros, né? Não tem problema ser coxa de retalhos, porque a sociedade é dinâmica e o direito também é. O problema é se esses erros, um atrás do outro aí. Por exemplo, por que tem um erro aqui? Porque nós vamos ver nesse capítulo não apenas crimes contra o vulnerável, mas também contra os menores de 18 anos. A gente vai ver que são coisas diferentes, tá? A gente vai começar a ver quando estudarmos cada crime aqui agora. Olha, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição de adolescente ou vulnerável. Tá vendo? Aqui mesmo já fala. É criança, adolescente ou vulnerável. Então não é só vulnerável aqui. Divulgação de cena de estupro. Esse crime aqui que eu falei com vocês deveria estar junto com o 16B. O crime de divulgação de cena, o cara filma e depois divulga. Esse crime não tinha que estar aqui. Esse crime não está protegendo só vulnerável. Esse crime está dentro do capítulo dos vulneráveis. E aqui nós estamos tratando de qualquer um de nós que tiver na nossa intimidade exposta, né? Deveria tirar ele aqui, ó, e subir com ele para que lugar? Ó, para aqui, nesse capítulo de exposição à atividade sexual. Era para ter dois crimes aqui, ó. Olha só aqui, que coisa. Era para ser o 216C, né? Ok. Então tá, então vamos começar nosso estudo. Isso mesmo. Começar nosso estudo pelo primeiro crime do capítulo dos crimes contra o vulnerável. O primeiro é estupro de vulnerável. Esse é sim um crime contra o vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso contra menor de 14 anos. Gente, agora o crime é ter conjunção carnal ou ato ou qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 anos. Gente, vocês estão lendo com atenção essa redação? Muito curta, olha. Não fala aqui, como no estupro falava, se eu tivesse aula com vocês agora na sala de aula, eu ia esperar a resposta. Qual a diferença desse crime aqui para o crime de estupro? O que está faltando aqui que lá no estupro tem? O crime é ter conotação carnal ou praticar outro ato libidinoso contra menor de 14 anos. A redação é igual ao do crime de estupro. A diferença é, lógico, sujeito passivo aqui, menor de 14 anos, e uma coisa mais importante, não está presente aqui a tal da ameaça ou violência, gente. Aqui não está falando que precisa de ocorrer nem violência nem ameaça. Isso é muito importante. Os alunos ficam curiosos quanto a isso, né? No dia a dia, as pessoas também, na delegacia, quando se deparam com situação dessa, ficam sem entender. Ah, professor, mas a menina quis. Ela quis transar. Não foi a força, não.
Não foi a força, mas aí você não fala assim, eu estudei na Univertic's e lá eu aprendi que na redação do artigo 217-A não está escrito aqui que precisa ter violência ou grave ameaça. Olha só de ocorrer a conjunção carnal ou o ato libidinoso, o crime vai acontecer? Já. Vamos trabalhar com isso aqui. Vamos trabalhar com isso. Compartilhe. Gente, agora eu estou falando com vocês. Eu acho que eu falei esse tempo todo e não estava compartilhada a tela, né? Acho que foi isso, não é possível. Olha, se for isso, me desculpa. Nós estamos aqui agora no estupro de vulnerável. Olha aqui. Dentro do capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. Dá uma passada geral aqui rapidamente. Aqui nós temos o crime de estupro de vulnerável. Depois nós temos o crime de corrupção de menores. Aqui, tá? Depois nós temos o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Depois nós temos o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Aqui que eu falei com vocês, achei que vocês estavam vendo o slide, a tela, desculpa, gente. Ou vulnerável. Então não é só vulnerável que esse capítulo protege, tá vendo? Já foi falado até no capítulo aqui. Depois, sim, esse crime de divulgação de cena de estupro vulnerável. Olha aqui, 208C. Esse que eu falei com vocês, mais um erro do legislador. Não tinha que estar aqui. Ele está dentro de um capítulo que fala de proteção ao vulnerável. Esse crime aqui protege o adulto, protege a gente que tiver a nossa intimidade exposta. Então, esse crime aqui, 208C, tinha que ser extirpado daqui. Na verdade, não é nem extirpado daqui. Na época que foi feito, já colocar no lugar certo, né? Aqui, é de ser colocado aqui. Bom, nesse lugar aqui, ó, junto com o 216B. Tá certo? É isso que eu estava falando aquela hora, parece que não foi compartilhado. Então, tá bom. Então, tá bom. Agora sim, nós vamos trabalhar com estupro vulnerável e vou compartilhar agora a tela com vocês do PowerPoint. Olha aqui. A redação, então, trata dessa condução carnal, ato libidinoso contra menor de 14 anos. A pena é bem elevada, 8 a 15 anos. Tá? O parágrafo primeiro vai também, muito importante, equiparar quem mais são vulneráveis. Além do menor de 14 anos, já foi falado aqui, também são vulneráveis a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Tá certo? Aqui. Então, nós vamos passar para o próximo slide. E nós vamos saber, coloca no caderno de vocês aí, quem são os vulneráveis? Quem são o sujeito passivo desse crime? Quem são o sujeito passivo desse crime? Número 1, os menores de 14 anos, tá? Número 2, o que por enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. O que é importante que vocês saibam aqui, gente, ter uma enfermidade ou doença mental não te torna vulnerável. Você pode transar com alguém que tenha alguma deficiência mental, né? Vocês vários exemplos aí de pessoas síndrome de Down, que namoram, que transam, né? Com alguma deficiência mental leve, né? Não tem problema. O amor é democrático, né? O amor é democrático, não tem problema. Se o deficiente mental for namorar, for transar, tem problema se, por conta dessa deficiência mental, ele não tiver o necessário discernimento para a prática do ato. Tá certo? Eu não posso usar um critério só biológico. Não posso usar um critério só biológico. Ter deficiência mental, você é vulnerável, só quem transar com você está preso. Eu não posso ser isso. Eu não posso impedir as mais variadas manifestações do amor, né? Talvez ele tenha uma deficiência e ele consiga namorar, né? O autista namora, o autista tem vida, muitos deles, né?
Então, não podemos falar de princípio, de prima facie, que ele não pode ter relação sexual. Quem tiver com ele vai ser preso, porque ele não é vulnerável. Vulnerável é se, por conta da doença mental ou por conta dessa enfermidade, aí sim ele não tem o necessário discernimento para a prática desse ato sexual que ele está praticando. Ou seja, a outra pessoa está abusando dessa sua vulnerabilidade. Então, é indispensável a ausência do discernimento, que é um critério psicológico. Por isso, então, o critério utilizado aqui foi o critério biopsicológico, né? Você explicar isso na prova. Critério biopsicológico, né? Inclusive, na próxima aula, nós vamos fazer estudo dirigido. Já está na hora já. Vocês sabem a importância da pontuação dos estudos dirigidos, né? Nesse nosso sistema de aulas EAD, né? Aulas virtuais. Ok? E número 3, também serão vulneráveis aqueles que por qualquer outra causa não puder oferecer resistência. Gente, ele não é doido da cabeça, ele não é doidinho, não é doente do pé, qualquer doente do pé, tem um ditado, esqueci. Ele não é doidinho. Mas eles, momentaneamente, por algum motivo, ele não pode oferecer resistência. Momentaneamente ou definitivamente. Por exemplo, o tetraplégico. O tetraplégico está lá, na cama, parado. Ele não pode oferecer resistência. A pessoa na embriaguez completa, cuidado, quem bebe muito em festa, né? Esse que é o problema, né? O problema não é beber muito, porque quem beber muito tem até resistência, né? O problema é beber muito em festa, que aí lá fica bêbado, né? O cara te dá uma carona, pronto, transou com você. Crime de estupro de vulnerável. Estava dormindo, não viu nada, abusou desse seu momento de não poder oferecer resistência. Tá em embriaguez completa, tá em coma, tá mais o quê? Tá hipnotizado, mais o quê? Está anestesiado, né? Acamado por qualquer motivo, né? Então, nós temos aqui 3 vulneráveis. O crime, então, protege esses 3 espécies de vulneráveis. O menor de 14, o que, por conta da deficiência mental, não pode oferecer o necessário discernimento. E 3, o que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Gente, isso ocorre muito, tá? Ocorre muito nas 3 hipóteses aqui, né? Em 2013, um menor no distrito, aqui na nossa região, estuprou um idoso na cadeira de rodas. Aqui eu tive esse caso, esse menor, essa sementinha, fez isso. Estuprou um idoso na cadeira de rodas. Olha que coisa difícil de compreender, né? Crime, no caso dele, ato infracional de estupro de vulnerável, porque o idoso na cadeira de rodas não poderia oferecer resistência, né? Já aconteceu esse caso em específico. Menores de 14 anos, acontece todos os dias, né? Parece que pesquisa fala, esses dias mostraram cabos e cabos da televisão, que a cada 1 hora, sei lá, 7 crianças no Brasil são violentadas. A cada 1 hora, 7 no Brasil são por hora. O dia tem 24 horas. São violentadas. Doente mental acontece muito, gente, muito, porque muitas das vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, muitas das vezes as pessoas que têm alguma deficiência mental têm o lado sexual muito aflorado, são animalizados nesse sentido, né? Eles são muito excitados, né? Eles têm doença mental, mas têm o lado sexual aguçado. E a pessoa se abusa, aproveita disso para transar com essas pessoas com doença mental, né? Crime de estupro de vulnerável. Agora, o que causa muito espanto nos alunos, nas pessoas no modo geral, é que não é necessária a violência ou grave ameaça. O crime se configura mesmo com o consentimento da vítima. Anotem isso aí.
mesmo se a vítima quiser. Aí eu quis transar. Acontece muito, gente. Muito, muito. Nas cidades da gente aqui, cidades mais carentes, comunidades carentes, zona rural, então, zona rural. Santa Margarida tem muita zona rural. A menina de 13, 12 anos, que já mora como se casada fosse com um adulto. Ela tem 12 anos, 13, já vive. E os pais autorizam esse matrimônio, esse matrimônio não porque não foi na igreja, né? Não foi casado assim, nem numa igreja evangélica, nem na igreja protestante, mas o matrimônio de acordo com a lei civil também não. Por isso que eu não posso usar a palavra matrimônio. Eles juntam, né? Vivem como marido e mulher, são companheiros. Eles têm 13 anos, elas chega, a gente vai, o conselho tutelar fica sabendo, né? Faz a ocorrência com a gente, nós vamos e faremos inquérito de estupro de vulnerável. Aí chega a família, surpresa, fala, doutor, mas o que tem? Que crime tem nisso? Minha filha vive bem, ele é um moço bom, ele põe de comer lá em casa. Ele fala assim, não é comida, não, ele põe de comer lá em casa. Ele trabalha na roça, moço trabalhador, não bate nela. É como se fosse não bater nela, é uma grande vantagem. É muito triste, gente. É muito triste a situação. A mulher passou a vida toda apanhando, e uma vida inteira com falta de comida dentro de casa, que ela fala assim comigo, doutor, ela não apanha não, e ele põe de comer lá em casa. Olha, isso aqui, eu até arrepio pensando nisso. Né? Só isso já é a qualidade do marido do ano, né? Não bater e colocar comida em casa. Infelizmente, é a realidade, gente. Porque às vezes, cada um aqui que me assiste tem uma realidade própria. Talvez vocês estão mais próximos dessa realidade do que outros que estão ouvindo. Alguns que ouvem isso aqui acham que eu posso estar aumentando, exagerando, mas outros que estão me ouvindo aqui sabem bem essa realidade de não ter comida em casa. Muitos que me ouvem aqui sabem essa realidade de ver o pai bater na mãe, né? Muitos que me ouvem também já foram vítimas de violência doméstica. Muitas meninas que me ouvem aqui já foram agredidas pelo namorado, pelo marido, pelo companheiro. Então, é difícil eu entrar na cabeça de todo mundo da mesma maneira. Porque cada um tem suas próprias pré-concepções, né? Cada um tem sua carga de experiências, né? Mas acredita em mim, eu tenho essa experiência como delegado aí há 8 anos, né? Chegando a 8 anos, que já me fez ver de tudo. Né? Eu cheguei para ser delegado por minhas pré-concepções e aprendi a conhecer quase todos os estilos de vida e vida das pessoas, tanto carentes quanto com condições financeiras altas. Mas o problema da violência doméstica, o problema sexual está em todas as classes, em todas as classes. Mas esse problema específico da menina muito novinha é mais essa comunidade muito pobre, que quando alguém dá uma condição melhor, a mãe e o pai aceita e deixa, ah, que bom que conseguiu alguém que vai tirar o da pobreza, vai até ajudar a gente, né? Enfim, acontece muito. E eles conseguem entender e falam, mas não é crime, ele não faz nada força com ele, eu gosto. Eu que peço, às vezes, fazer, eu que, sabe? Só que o crime trata isso como uma violência presumida, tá? O artigo 217-A do Código Penal falou assim, ó, é uma violência presumida. Presumida. Ela tem menos de 14 anos, foi violentada. Ela não tem idade, ela é uma criança. Até 12 anos é uma criança. Até 14, ela não tem idade para fazer essa escolha, ela não sabe o que está fazendo, entendeu? Por isso houve uma presunção de violência. A gente não quer estudar a cabeça da menina. A gente não quer, no caso concreto, estudar se foi ela que procurou o cara. Ela que quis, inclusive, ela que pediu. Ela que seduziu o cara, pode ser. Eu falo ela, mas pode ser ele também, gente. Vou procurar uma reportagem. Ano passado, uma mulher foi presa no Vila Velha, na praia. Ela pegou um flanelinha, né? Chamou para transar com ela, pôs o menino no carro. Ele tem 13 anos. O pessoal viu, ela estava desesperada, né, coitada? Chamou o menino. O pessoal viu, chamou a polícia. Ela foi presa por estupro de vulnerável. Uma mulher pegou um menino de 13 anos. Pode ser o contrato também. Então, repito para vocês.
friso com vocês. Foi aqui uma presunção absoluta. É uma presunção o que é presunção absoluta? Aquela que não se admite prova em contrário. Não adianta o advogado vir falar, doutor delegado, mas eu posso provar que a menina é experiente. Ela tinha uma experiência de vida sexual muito grande. Ela é mais experiente que um homem de 18 anos. Pode ser, mas daí? Eu não quero saber. A lei não deixou aso, a lei não deixou espaço, a lei não deixou margem para interpretações psicológicas ou casuísticas. A lei só falou o seguinte: ter condução carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pronto, passou a régua. Não temos que inquirir nesse respeito. Tá certo, gente? Vocês são estudantes de direito, têm obrigação de saber. Não interessa. Não podem transar com ninguém menor de 14 anos, gente. Não façam isso nunca, jamais. Tá? Ah, professor, ela tem um corpão grandona, passou a vida comendo fandangos, grandona, desenvolvida. Não interessa, é crime. Ah, mas ela me enganou, porque ela parecia grandona, professor. Não tem dessa não, gente. 14 anos, menos de 14 é crime. Só que, por mais que a lei fosse direta nesse sentido, olha aqui, não fala de violência nem grave ameaça, por mais que a lei fosse totalmente direta nesse sentido, a lei de 2009, né? O que mais acontecia eram teses na justiça, advogados, defensores públicos, tratando dessas questões que eu estou falando com vocês. Que essa menina era uma menina experiente, era uma menina que tem toda uma vida sexual ativa. Então, ficavam falando essas teses de provar uma experiência anterior da criança, como se isso pudesse afastar o crime. Falava assim, olha, gente, ela é tão experiente, por que ela pode ser abusada? Tá certo? E falavam ainda da questão de não ter havido violência, porque ela consentiu, ela quis, ela até casou, como disse para vocês, né? Aí, diante disso, em 2017, o STJ editou uma súmula, vou mostrar para vocês, para não ter mais dúvida. Está escrito, estava claro que não precisa de violência ou grave ameaça, mas, para não ter dúvida, de tanto as ações, as teses da defesa falar disso, o STJ editou, né, o enunciado número 593. O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com a gente. Olha que fantástico isso. Acabou essa tese, acabou essa conversa. Acabou isso. Pouco importa agora se havia um relacionamento amoroso, como eu disse vocês, os casamentos aí que tem nas zonas rurais aí demais, de criança com adulto. Experiência sexual anterior, que absurdo essa tese, para mim é um absurdo, né? Querer falar que... Você entendeu, gente? Tem um machismo junto aí, fala que a menina era tão já habilidosa, tão acostumada, que na verdade não teve... É mais fácil falar o contrário, chegar a falar isso, é mais fácil falar que o cara foi violentado, tão experiente, tão safa que ela é na vida, né? Aí o súmulo vai falar isso, não tem dessa. Irrelevante o consentimento. Porque no estupro comum de 2013, o dissentimento é uma elementar do crime. O que é dissentimento? O não consentimento. No estupro de 2013, eu falei com você sobre o não consentir. A mulher tem que não querer, lá no 213. Lá o dissentimento ou não consentimento é um elementar do crime. Aqui não. Aqui é irrelevante o consentimento da vítima. Por quê? Porque o dissentimento não é um elementar do crime, né? Então, precisou de uma súmula em 2017, a lei de 2009. Esse crime foi criado em 2009. Em 2009, você tinha quantos anos? Olha para vocês verem. Aí, precisou passar 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 para a súmula tentar pôr uma pá de cal nisso. No ano seguinte, 2018, então, o legislador
alterou, então, colocou isso na lei. Olha aqui, vamos ver aqui. Interromper compartilhamento. Não falei com vocês da lei de 2018 que fez várias alterações? Também fez essa alteração. Olha aqui. Estupro de vulnerável. Olha o parágrafo 5º que foi criado. Criou-se o parágrafo 5º. As penas previstas no caput, no parágrafo 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima. Óbvio, nós sabemos disso, vai ter que ficar mais claro agora para não ter dúvida. Ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Meu Deus, teve que colocar na lei que o fato da menina já ter transado na vida antes não afasta o crime que agora acabou de cometer, que o cara cometeu com ela. O fato dela não ser virgem não é... Nós estamos em 2018, teve que colocar na lei. O fato da menina não ser virgem não muda o fato do crime ter ocorrido, gente. Mas precisou colocar para ver se as pessoas entendem de uma vez por todas, ok? Tá bom. Para a gente encerrar esse crime, aqui fala de 4 crimes diferentes, né? Caput, parágrafo 1º, 3º e 4º. Vamos ver quais são os outros crimes. Já falei com vocês do parágrafo 1º, que é quando equipara quem mais é vulnerável. Já vimos isso. Além do menor de 14, são também vulneráveis. Aqui leva outras 2 classes. Parágrafo 3º. São o que agora? Estupro de vulnerável qualificado. A pena vai ser de 10 a 20 anos se resultar na vítima lesão corporal grave. E anotem do lado, vocês sabem já o que é a natureza de lesão grave, né? De acordo com o artigo 129, que estudamos no período passado. 129, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. 129, parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Parágrafo 4º, né? Se do estupro de vulnerável resultar a morte. Aí nós temos aqui pena de 12 a 30 anos. É a mesma pena do homicídio qualificado. Poderia ser maior essa pena aqui, né? A pena mínima poderia ser maior, né? Porque aqui houve um crime muito mais grave que resultou morte. Mas, tá bom. É isso aí. Esse é o nosso crime de estupro de vulnerável. Vamos ver o slide se não for nada para trás. Eu tinha que falar, né? A lei, né? A lei então veio falando o que está escrito Esses aqui são outros crimes. Próxima aula. Beleza, gente? Então, obrigado. Só agora sabemos mais um crime de estupro de vulnerável, que é o crime que a menina lá de Espírito Santo sofreu, né? Coitada, 10 anos de idade. Crime de estupro de vulnerável. Né? Já sabemos. Não é o crime de estupro comum. Aqui, pouco importa se a pessoa quis ou não quis. Não tem violência nem grave ameaça para serem provadas. A violência é presumida. Próxima aula faremos um estudo dirigido, vocês responderão durante a aula questões sobre todos os crimes que vimos até agora. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima.